A partir de agora, você vai ver o que foi destaque neste fim de semana nas redes sociais. Mulher é detida pela Polícia Rodoviária Federal após xingar o presidente Bolsonaro. Bolsonaro é o mais votado para a lista de personalidade do ano da revista Time. Dória vence prévias do PSDB e será o candidato do partido à presidência da República. Sabatina de André Mendonça é marcada para o dia 1º de dezembro. Vereador pede prisão do ministro Dias Toffoli do STF. Sarah Winter reaparece e diz que entrevista à revista Isto É foi um erro. E Rede Globo toma a maior surra de sua história. Segunda-feira, 29 de novembro de 2021. Começando nas redes. Mulher é detida depois de agredir presidente Jair Bolsonaro. Na manhã deste sábado, uma mulher de 40 anos foi detida após proferir palavras de baixo calão e xingamentos contra o presidente Jair Bolsonaro, que estava em Resende, no Rio de Janeiro, para a formatura dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Antes de seguir para a cerimônia na AMAN, Bolsonaro foi até a margem da Via Dutra para acenar para motoristas que passavam pela rodovia e cumprimentar os policiais rodoviários federais que atuaram na segurança dele. A mulher estava em um dos carros que passou pelo presidente. Além de Bolsonaro, membros da comitiva e outras pessoas que estavam presentes testemunharam as ofensas. A mulher foi então abordada pela Polícia Rodoviária Federal e detida por injúria contra o presidente da República. Ela foi levada para a delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda. Em nota, a Polícia Federal informou que foi lavrado um termo circunstanciado pelo crime de injúria. A mulher foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo, como determina a lei. A informação foi do Terra Brasil Notícias. Mas a popularidade do presidente Jair Bolsonaro não está em alta somente no Brasil. Bolsonaro lidera a votação da revista Time. A imprensa não acredita nessa notícia e tenta impor narrativas falsas, como um suposto pedido pessoal do presidente para correligionários fazerem um mutirão para alavancar sua posição nessa eleição. Mas essa expressiva votação mostra que a imprensa nacional e internacional não emplacaram seus factoides na tentativa de denegrir a imagem do chefe do Estado brasileiro. Segundo reportagem do Jornal da Cidade Online, isso só prova o grande reconhecimento popular mundial do nosso presidente e revela a enorme farsa política da extrema imprensa que força uma pseudo-estima mundial em cima de personalidades que, em muitos casos, são odiadas em seus países, como é o caso do ditador chinês, ou que, na verdade, não têm reconhecimento algum, como é o caso de Joe Biden. Dória vence a eleição interna do PSDB e será candidato à presidência em 2022. Com 53,99% da preferência dos tucanos, ele derrotou Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que obteve 44,66% dos votos. E também Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, que teve apenas 1,35% dos votos. As prévias do PSDB para a escolha do candidato à presidência em 2022 foram muito tumultuadas. Houve muitas trocas de farpas e a suspensão das prévias na semana passada, após o aplicativo escolhido pela legenda apresentar falhas. Desde o seu início, a disputa sempre foi marcada por uma polarização entre Dória e Leite, que rivalizaram ao longo do processo eleitoral partidário. Dória ataca Lula e Bolsonaro e afirma que trouxe a vacina para o Brasil. No primeiro discurso, depois da vitória nas prévias, o candidato tucano chama o presidente Bolsonaro de genocida e citou a corrupção do PT.
Dória fez duros ataques ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aparecem bem à frente dos demais possíveis adversários na corrida pelo Palácio do Planalto. Ele também afirmou que a sua gestão em São Paulo trouxe a vacina contra a Covid-19 ao Brasil. O Dória, todo mundo sabe, costuma contar muitas mentiras e já foi desmascarado várias vezes nas redes sociais. E também durante a campanha para o governo do estado de São Paulo pelo seu adversário, Márcio França, que poderá ser um dos seus novos adversários na campanha presidencial do ano que vem. Márcio França fala em concorrer ao Planalto para pegar Dória nos debates. O ex-governador de São Paulo, Márcio França, disse neste sábado que poderá concorrer à presidência da República nas próximas eleições para pegar o João Dória nos debates de novo. A declaração foi publicada em seu perfil no Twitter logo depois de João Dória ser confirmado como candidato tucano ao Planalto em 2022. Depois de 4 meses, Alcolumbre marca a sabatina de André Mendonça. Finalmente, a sabatina do candidato indicado pelo presidente Bolsonaro para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no STF foi marcada pelo senador Davi Alcolumbre. Ela vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 1º de dezembro. A decisão a respeito do nome de Mendonça para o cargo acontece mais de 4 meses depois que Bolsonaro indicou para a cadeira do Supremo. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, foi escolhida para ser relatora da indicação. Vereador pede prisão do ministro Dias Toffoli do STF. Vereador da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, Douglas Gomes, fez uma representação à Procuradoria-Geral da República e apresentou notícia-crime no STF, onde pede a prisão do ministro. Veja o que ele postou no Twitter. Diante do ataque de Dias Toffoli ao Estado brasileiro, onde afirma que o sistema de governo no Brasil é o semipresidencialismo e que o STF é poder moderador, contrariando a Constituição Federal, em claro golpe de Estado, representei na PGR e apresentei notícia-crime no STF, onde pedi sua prisão. E completou. Encaminhei ainda a representação ao Senado Federal para que seja aberto o impeachment do ministro Dias Toffoli. Sarah Winter reaparece e diz que se arrependeu de dar entrevista para a revista Isto É. Minha entrevista para Isto É foi um erro, diz Sarah Winter. A ativista foi muito criticada após conceder uma entrevista à revista Isto É. Bem provável que, depois da repercussão negativa da conversa com o jornalista, ela decidiu voltar a falar sobre o assunto e rebater as críticas que recebeu. Em nova entrevista ao site Brasil Sem Medo, publicada no último sábado, ela explicou que falar com a Isto É foi um erro, que ela caiu no conto do jornalista. Ela atribuiu esse erro à sua ingenuidade momentânea e certa carência pelos espaços para os presos políticos na direita. Há muitas contradições em seus depoimentos e entrevistas. Talvez ela tenha perdido aí uma boa oportunidade de ficar calada. A esquerda já não simpatizava com ela e parece que depois dessa entrevista à revista Isto É, ela perdeu também a simpatia da direita. SBT dá surra de audiência na Globo com a final da Libertadores. A emissora de Silvio Santos chegou a registrar 3 vezes mais audiência que a rival em algumas cidades do Brasil. No primeiro tempo da partida, o SBT chegou a 24,8 pontos na Grande São Paulo contra 8,2 da Globo. No Rio de Janeiro, a emissora do Silvio Santos chegou a 27 pontos contra 7,8% da rival. Já em Brasília, o SBT conseguiu ter 10 vezes mais audiência que a Globo, 26,8 a 2,6 pontos. Resultados semelhantes foram obtidos no segundo tempo e na prorrogação da final. O tempo completo do jogo, no tempo completo do jogo, o SBT, registrou média de 26,3 pontos contra 9,3 pontos da Globo. Isso na Grande São Paulo. No Rio de Janeiro, a média foi de 30 pontos contra 9. Em Brasília, o SBT alcançou a média de 31,6 contra 3,1% da Globo. Tarcísio sobre candidatura. Não tem decisão tomada.
Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, confirmou que recebeu um pedido do presidente Jair Bolsonaro para que se candidate ao governo de São Paulo em 2022. Ele admitiu que está pensando na ideia, mas ainda não tomou nenhuma decisão, ao contrário do que foi publicado pela revista Veja. Passo a bola aos governadores, diz ministro do Turismo sobre Carnaval. Quero assistir de camarote ao que os governadores e prefeitos vão fazer, disse o ministro do Turismo, Gilson Machado. Passo a bola para os governadores e para a Justiça, que foi quem delegou esse poder a eles, afirmou Machado. Ele se referia à determinação do Supremo Tribunal Federal, STF, que deixou a cargo de estados e municípios a responsabilidade sobre medidas de combate à pandemia de Covid-19. Agora vamos às manchetes internacionais. Holanda analisa 61 casos suspeitos de nova variante. Viajantes foram diagnosticados em voo proveniente da África do Sul, país onde a cepa foi inicialmente detectada. Autoridades holandesas analisarão esses passageiros que estão infectados, ou melhor, se estão infectados com o Omicron. França detecta surto de gripe aviária no norte do país. A França identificou na sexta-feira, 26 de novembro, um surto de uma cepa altamente patogênica da gripe aviária em uma granja na cidade de Warren, no norte do país. Castillo condena a tentativa de afastá-lo do poder e ministros denunciam golpe. O presidente do Peru, Pedro Castillo, condenou neste sábado a moção apresentada no parlamento do país por um grupo de partidos de direita para afastá-lo do poder. A manobra foi classificada como tentativa de golpe de Estado por ministros de governo. Castillo acusou as elites peruanas de buscarem desestabilizar o país quando ele tem apenas 3 meses de mandato. Israel. O país proibirá a entrada de estrangeiros de todos os países. As autoridades esperam que, dentro desse período, haja mais informações sobre a eficácia das vacinas Covid-19 contra o Omicron, e que foi detectado pela primeira vez na África do Sul e foi apelidado de variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde. Médica que identificou a Omicron na África do Sul descreve os sintomas da cepa. Sintomas incomuns, mais leves, foi o que relatou a médica sul-africana que primeiro alertou as autoridades para a presença da variante Omicron do Covid-19. A doutora Angelique Coetzee, membro do Conselho da Associação Médica da África do Sul, notou pela primeira vez pacientes saudáveis que demonstraram sintomas incomuns em 18 de novembro. A informação foi dada pelo Terra Brasil Notícias. Os sintomas são dores nos músculos e cansaço por 1 ou 2 dias sem se sentir bem, explicou a médica. Até agora, perceberam que os infectados não sofrem perda de paladar ou de olfato. Eles podem ter uma leve tosse, mas não há sintomas proeminentes. Dos infectados, alguns estão sendo tratados em casa, disse a médica. Venezuela. País fechará o ano como o país mais pobre da América Latina. Petr Fiala, do centro-direita, é o novo primeiro-ministro da República Tcheca. Governo Biden vai tirar as Farc da lista de organizações terroristas. Frank Williams, lenda da Fórmula 1, morre aos 79 anos. Voltando ao Brasil. Ativismo LGBT e doutrinação, casos em escolas na Bahia são apenas a ponta do iceberg. O ativismo LGBT e doutrinação política na educação básica estiveram nas manchetes dos jornais na semana que passou. Os 2 casos ocorreram em escolas da Bahia. No primeiro, um professor estimulou alunos de 11 a 13 anos a beijarem colegas do mesmo sexo e também do sexo oposto. No segundo, uma mãe fez um boletim de ocorrência em uma delegacia contra uma professora de filosofia de ensino médio por divulgar suposto conteúdo esquerdista e má qualidade do ensino. De acordo com fontes do site Terra Brasil Notícias, os 2 casos são apenas indícios, são a ponta do iceberg, dos frutos de um ensino público moldado pelos 14 anos de gestões do PT no governo estadual. Queiroga, nova variante exige os mesmos cuidados.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesse domingo que a variante Ômicron, detectada na África do Sul e já presente em países de 4 continentes, exige os mesmos cuidados de outras cepas do coronavírus. Em uma live transmitida nas redes sociais, Queiroga voltou a destacar a importância da vacinação contra a Covid-19 para a proteção dos brasileiros. Ele disse: gostaria de tranquilizar todos os brasileiros porque os cuidados com essa variante são os mesmos cuidados que temos com as outras. A principal arma para enfrentar essa situação é a nossa campanha de imunização, disse o ministro. Regina Duarte impõe derrota a Lula. Lula havia entrado com uma ação de danos morais contra a atriz Regina Duarte por ela ter dito que a ex-primeira-dama Marisa Letícia teria 250 milhões de reais em investimentos. Os desembargadores da 5ª Turma Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal negaram os recursos apresentados contra a atriz. Os magistrados entenderam que não houve nenhum dano moral. Ficamos por aqui. Nas redes voltará na segunda-feira, dia 6 de dezembro, com os destaques do próximo fim de semana. Até lá.